Deus, eu quero te agradecer de antemão pela vida da pastora Sheila, Senhor, que conseguiu recuperar a sua moto em meio àquele incidente que ocorreu contra a vida da tua filha. O Senhor foi fiel, concedeu a ela o escape, o livramento, Senhor, e concedeu que ela pudesse recuperar o seu bem, que custou-lhe, Senhor, um valor bem simbólico. Então eu te louvo, Pai, porque ela continua com vida, com saúde. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor abençoou ela dela recuperar esse bem. E quero te louvar, Senhor, pela vida de cada dizimista e cada ofertante. Que o Senhor possa continuar dando saúde ao seu povo. Que o Senhor possa continuar, Senhor, cuidando da vida espiritual, da vida material, Senhor, da saúde, para que possamos continuar trabalhando, conquistando o nosso pão diário, o nosso alimento. Que o Senhor possa continuar derramando as tuas bênçãos sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante. Aquele que tem um desejo, Pai, de abençoar essa obra, porém muitas vezes não tem condições financeiras. Abra, Senhor, a janela do céu, derrama, Pai, bênçãos que advenham a maior abastança sobre a vida do teu povo, para que nós possamos ter um coração grato a cada dia, regozijante, transbordante, para podermos estar abençoando essa obra e abençoando a vida daqueles que nos cercam. Que o Senhor possa, Pai, abençoar, abrindo porta de emprego, gerando oportunidade àquele que precisa, e que teu nome seja glorificado, no nome de Jesus, para a glória do seu nome. Pastor Edilson. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é um prazer. Podem permanecer seus assentos nessa noite. Me encontro muito alegre em estar com esta oportunidade. Agradeço a confiança do nosso pastor presidente. E o nosso pastor, ele apresentou ali meu irmão, minha cunhada, né? Eles estão morando aqui recentemente, fazia um mês, não é isso? 2 meses já? 2 semanas? Meu Deus, estou pensando lá na frente já. Mas amém. E queria dizer para vocês que o Gabriel, ele não é um irmão de sangue, né, meu, mas semana passada nós estávamos indo embora e no meio da nossa conversa ali nós relembramos que hoje o pastor Edilson está no caminho do Senhor, porque a família do Gabriel foi quem me resgatou há 12, 13 anos atrás, quando eu estava lá no meio da macumba, lá onde eu morava com a minha mãe, e nós estudávamos juntos desde pequeno. Tínhamos aí para quase 20 anos de amizade, e eu dou glória a Deus por isso. E esse cara é uma bênção na minha vida. E ele, a sua família lá, o pai dele, que eu tenho um carinho muito grande, toda a minha família, nunca desistiram, né, de mim. Mesmo quando eles iam lá me chamar para ir para a igreja, e muitas das vezes minha mãe sempre dava uma palavra negativa, dizendo, não, fazer o que na igreja? Ele já é daqui, já é consagrado desde a barriga ao espiritismo, ele não sai daqui não. Mas todas as vezes meu tio ia lá, quebrava ela na ideia, e de pouquinho em pouquinho eu fui conhecendo, me aprofundando na presença do Senhor. E hoje, se eu estou aqui, primeiro eu dou glória a Deus e agradeço a esse cara ali. Que Deus te abençoe, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus se encontra no Evangelho de Lucas, seu capítulo de número 9, verso 62. Ela já foi até citada aqui nessa noite pelo nosso pastor, que diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado
e olha para trás é apto para o reino de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, o Espírito de Deus também nos faz lembrar que a palavra vai nos dizer, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20, vai nos dizer que toda vez que a palavra ela é exposta, toda vez que nós pregamos a palavra, a semente que é a palavra, ela é semeada em 4 tipos de solos diferentes. Tem a semente que cai na beira do caminho, tem a semente que cai no solo pedregoso, tem a semente que cai entre os espinhos, mas aqui na Codef, nessa noite, aleluia, a semente vai cair em boa terra, e vai frutificar, e vai produzir fruto, vai dar resultado, aleluia. Satanás não vai roubar aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Aquilo que o Senhor já tem falado comigo, e nessa noite eu vou expor a você, Satanás não tem poder de tirar da sua vida, porque a semente, ela está sendo plantada, semeada em uma boa terra. Então diga para você mesmo, eu sou uma boa terra, e eu vou dar frutos, quer o inferno queira ou não, Deus é comigo, aleluia. Então, o versículo 57, do capítulo 9 de Lucas, ele começa uma conversa, e essa conversa vão ser apresentados 3 indivíduos. Jesus havia sido acabado de ser rejeitado pelos samaritanos, e agora ele vem e sofre uma rejeição, diz a epígrafe, aqui do capítulo 9, versículo 57, ele é dividido, e diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vá e prega o reino de Deus. O 61 vai dizer que outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, a razão de não olhar para trás não é somente por causa de fazer um caminho reto, e sim por causa da necessidade de se concentrar mental e fisicamente na escavação que a ferramenta do arado estava fazendo no solo. Essa cava precisa ser suficientemente funda para que a semente pudesse criar uma boa raiz. Então, quando o Senhor Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus, ele não está somente preocupado com que você venha fazer um caminho reto para que a semente venha a ser plantada. Ele quer que essa semente seja plantada, mas que ela tenha a medida certa para que ela venha criar raiz.
E a semente, quando ela não cria raiz, ela é uma semente fraca. Ela é uma árvore fraca, que qualquer vento, qualquer tribulação arranca. Aleluia. Então assim nós entendemos a necessidade de seguirmos firmes para criar raiz forte no chamado. E é o que nós vamos tratar essa noite, dentro desses poucos minutos. Porque o crente que é superficial, ele não dá fruto. Aquele que não procura mergulhar nas águas do Espírito, ele não tem raiz, ele não tem constância, não tem maturidade para dar continuidade ao chamado. Muitas das vezes um não para esse crente, muitas das vezes uma porta fechada para esse crente, muitas das vezes a falta de uma oportunidade para esse crente. Mas aquele que cria raiz, ele permanece. Aquele que cria raiz, ele é fortalecido. E no tempo certo, ele frutifica. Aleluia. Então nós vamos observar que nessa palavra, ela vai nos apresentar 3 tipos de seguidores. E enquanto eu for falando, você vai vendo aí qual você se encaixa. Então, quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, nós já falamos sobre isso, mas eu preciso repetir nessa noite. O homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde fores. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que o chamado, a vida com Deus, ela é somente uma vida de bonança. Ela é uma vida que não tem tempestade, que não tem dificuldade. Mas nos esquecemos que a palavra de Deus vai me dizer que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu a perseguição, Ele venceu a dor, venceu a traição, para que hoje nós tivéssemos vida. Aleluia. Então nós vamos ver que o chamado, na maioria das vezes, ele não é uma caminhada fácil. É um caminho árduo, em que você tem que se concentrar para que a sua semente, para que a sua boa obra venha ter a medida completa e uma boa estrutura, para que nenhum vento de doutrina contrária venha te derrubar. Jesus, enquanto exercia o chamado, andou nos lugares mais difíceis, falava com pessoas desprezadas, comeu com pecadores. E como diz o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, versículo 50, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Então, se você tem uma chamada, se Deus confiou na tua mão o ministério, pode ter certeza que em algum desses momentos você vai ter que caminhar por lugares difíceis. Você vai ter que levar a palavra às pessoas mais desprezadas desse mundo, que estão lá no meio da boca de fumo, no meio da prostituição, aqueles que muitas igrejas não querem nem tocar, pessoas que se encontram em situações de rua, mas você tem um chamado. E o Pai, Ele te dá a estrutura para você cumprir o teu chamado, então cumpra. Ele te dá a estrutura para você viver a plena vontade dEle, então viva. Para de fugir. Porque antes de vir
o reavivamento. Porque foi pregado aqui na semana passada que antes do fogo consumir o holocausto, o altar ele teve que ser consertado. E você muitas das vezes tem fugido daquilo que Deus tem colocado na sua mão, porque talvez você encontrou uma dificuldade na primeira semana, mas hoje Deus está te chamando para você voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Aleluia! Jesus foi abandonado por aqueles que diziam que o amavam. Foi traído por aquele que andava com ele. E mesmo sabendo que ele foi traído, que ele seria traído, ele deixou Judas andar no meio dele. Então, irmão, Judas não tem o poder de parar o teu ministério. Judas não tem poder de calar o teu chamado. Judas não tem o poder de fazer apagar a chama do Espírito Santo que há sobre a sua vida. Então o chamado ele não é somente a bonança. O chamado não é contar com privilégios, lugares de destaque, as primeiras fileiras, os melhores camarotes, as melhores roupas. O chamado não é isso. Não foi para isso que você foi chamado. Vai chegar o tempo de Deus te exaltar, mas primeiro aprende. Mas primeiro põe a mão no arado e não abandona. Porque a palavra também vai nos dizer que no livro de Atos, no capítulo 16, Paulo e Silas, durante o exercício da chamada, eles operam uma boa obra, expulsam um demônio de uma jovem, são apedrejados, açoitados, e são largados no fundo de uma prisão. Se fosse muitos de nós, nos dias de hoje, teriam largado, mas ainda no fundo da prisão, eles não olharam para aquela circunstância, eles decidiram louvar e adorar, e a palavra vai dizer que as cadeias se quebraram. Aleluia! As cadeias se quebraram porque eles não desistiram da chamada. Então hoje eu profetizo sobre a tua vida que toda a cadeia que foi levantada por Satanás, aleluia, está sendo derrubada agora, porque você está firme na chamada. Pode estar fraco, mas você ainda está de pé. Está com vontade de parar, mas a mão ainda está no arado. E na hora certa, no tempo certo, Deus há de prover a provisão sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Aleluia! Outra coisa que chamado não é, irmão, é ganhar presente. Não fique esperando, irmão, ser presenteado por estar fazendo a vontade de Deus. Ou melhor, não espere ser presenteado pelos homens, porque a palavra diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é recompensador. Então o ministério não é ganhar presente. Ministério muitas das vezes é dar aos outros aquilo que você mesmo não tem. É pregar sem vontade de pregar. É louvar sem vontade de louvar. É profetizar provisão na casa do irmão, sendo que na tua casa está faltando. Então o ministério não é ganhar presente, não é ser privilegiado. Porque essa mesma palavra vai nos dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 7 ao 9,
que João Batista, durante o exercício da chamada, ele denuncia o pecado. Ele foi um homem que não se dobrou ao sistema do mundo daquela época. E por causa disso, perdeu a cabeça. Por causa disso, ele foi morto, cumprindo o chamado. Então, o chamado não é lugar de você ter privilégios. O chamado não é só tempo de abonança. Não é só para ganhar presente. Mas a palavra vai nos dizer que quando nós estamos passando pela dificuldade, é aí que nós criamos raízes. É aí que nós crescemos. São nos tempos mais difíceis que nós vemos o agir de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Milhares e milhares de testemunhos nós já ouvimos em que pessoas passavam por um momento de dificuldade financeira, sem mesmo ter um alimento dentro da sua casa, sem ter o que comer, mas porque elas continuaram firmes, fizeram uma oração naquele momento. Eu já ouvi nosso pastor dizer aqui também que uma determinada senhora, o Senhor usou o próprio macumbeiro para abençoar aquela mulher, porque naquele dia ela não tinha condições de comprar. Mas eu tenho a certeza que a mão dela estava firme no arado. Ela estava firme no chamado. Então aqueles que acham que a vida ministerial é uma vida de abundância em todo tempo, são pessoas imaturas na fé. Aqueles que acham que é só tempo bom, é só provisão, que de repente não pode vir um tipo de escassez, são pessoas sem maturidade, são pessoas que não procuraram criar raízes no início do seu chamado, do seu ministério. E qualquer coisinha, se o pastor passar e não dar um abraço, não falar, vou sair da igreja. Se recebe um não do líder, vou sair da igreja. Qualquer coisa te tira da igreja. Qualquer coisa te faz tropeçar. Mas entenda o chamado de Deus sobre a tua vida. Você não pode desistir. Você não pode murmurar. Aleluia. Então não seja pessoa imatura. Porque aquele seguidor que diz, te seguirei, mas deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Alguns estudiosos vão dizer que o pai dele ainda não havia morrido, mas ele estava pedindo a Jesus a oportunidade de acompanhar a velhice do pai até que ele viesse a morrer. E é o que muitos de nós, quando éramos jovens, eu pelo menos pensava assim: eu vou viver a minha vida, vou me casar, e quando eu estiver bem velhinho, eu entro para a igreja para servir ao Senhor. Aleluia. Então o pai daquele homem ainda não havia morrido, mas ele queria viver a velhice do pai e enterrá-lo para depois iniciar o seu chamado. Mas aquele que tem um chamado, ele tem que entender que muitas das vezes nós temos que abandonar até mesmo a parentela devido à urgência da chamada de Cristo. Aí você vira para mim e fala: não, pastor, isso é mentira. É mentira? Gênesis 12, versículo 1, diz assim: certo dia o Senhor, Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Foi delicioso Abraão abandonar sua família? Foi algo maravilhoso ele abandonar sua parentela, sua terra, naquele momento? Então há tempo, irmãos, em que o desejo do nosso coração terá que ficar de lado, e teremos
teremos que seguir o caminho que Deus quer para nós. Porque muitas das vezes nós entramos em situações que nós não perguntamos a Deus. Essa faculdade que você está fazendo hoje, antes de você iniciar, você perguntou se é isso que Deus queria para você? O trabalho que você está trabalhando hoje, antes de você aceitar, você perguntou se é isso que Ele queria para você? Porque nós temos a capacidade de olhar somente a nossa necessidade momentânea e pegamos para nós aquilo que aparece de primeira. E muitas das vezes não tomamos conselho do Senhor para tomar certas decisões nas nossas vidas. Então muitas das vezes o chamado vai nos pedir para nos afastar dos nossos amigos, talvez nos tirar do meio da nossa parentela para um lugar longe, como Ele fez com Abraão. E no caso de Jeremias, a palavra vai dizer que Jeremias ele não pôde constituir família por causa do chamado. Talvez aquele homem ele tivesse sonhos, talvez aquele homem ele tivesse projetos, mas por causa do ministério ele resolveu obedecer. Por causa da chamada ele resolveu obedecer à voz de Deus. E Deus falou: você não vai constituir família. Nós temos que aprender, irmãos, que o crente maduro, ele sabe ouvir o não de Deus. E quando Deus fala não, ele não fica igual uma criança, fazendo pirraça. Ele obedece. Aleluia. E mesmo que aquilo vá contra a sua própria vontade, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Mas me prepara para viver isso, Deus. Porque o meu coração ainda não está preparado, porque eu não sei quais são os teus pensamentos. Eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor vê. Mas me prepara para viver o teu chamado. Então, outro homem, no versículo 61, disse: eu segurei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá me despedir da minha família. Muitas das vezes, ter chamada é entender que a nossa vontade não existe mais. Se você tem uma chamada, você tem que entender que você não tem vontade própria. A sua vontade ficou lá fora, quando você servia a Satanás e você fazia o que queria. A sua vontade ficou lá fora, quando você andava vagando pelas ruas, quando Deus não tinha um propósito na sua vida. A sua vontade ficou lá. A sua vontade ficou lá. Então, quem tem chamada tem que entender isso, irmão. Eu não tenho vontade própria. Não sou eu que faço as escolhas da minha vida. Mas os meus caminhos são feitos pelo Senhor. Porque Ele sabe tudo aquilo que eu posso ou não suportar. Então, arar a terra, irmão, exige foco. Chamado exige foco. Se Deus confiou algo na sua mão, tenha foco. Não faça de qualquer maneira. Não seja inconstante. Eu sei que esta palavra é uma palavra difícil de dar glória a Deus, de você pular, de você rodopiar. Mas o que eu quero nessa noite é que você venha entender a seriedade daquilo que Deus colocou na tua mão. Então, arar a terra exige foco e persistência, renúncia no alvo que está à frente. Arar a terra é deixar o campo pronto para o plantio de maneira funda,
e sem desvios. O crente que faz a obra, o servo de Deus, a serva de Deus, ele tem que entender isso. Se o meu foco é ser um instrumentista na casa de Deus, eu tenho que me dedicar para isso. Porque o Senhor me deu mão, me deu inteligência. Se o meu foco é ser um preletor da palavra, eu tenho que me dedicar para isso, porque Deus me deu sabedoria. E eu tenho que mergulhar na palavra, examinar a palavra. Aleluia. Então aquele que é inconstante, aquele que põe e tira a mão do arado, não cria raiz. E o pior de tudo não é criar raiz, não é não criar raiz, não é ser uma pessoa madura. O pior de tudo é não ser apto para entrar no reino de Deus. A preocupação toda é quando você é desleixado com a sua chamada, você está reprovado para entrar no reino de Deus. Porque o reino não é para os inconstantes. O reino não é para os fracos, medrosos, para aqueles que têm vergonha. O reino é para aqueles que reconhecem que sem o Senhor nós não somos nada e necessitam dele para cumprir o chamado. Então aquele que tira e põe a mão no arado, eu já falei isso, não cria raiz, e o pior de tudo, não é apto para entrar no reino dos céus. E muitas das vezes nós vemos pessoas abandonando a sua chamada, a sua vocação, porque já não acreditam mais que Jesus está à porta. Porque se acreditassem de verdade, davam o seu melhor, continuavam dando o seu melhor, desde quando iniciou as primeiras obras. Então, a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 8, diz que o homem de ânimo dobre, aquele que é inconstante em todos os seus caminhos, ele não alcança coisa alguma do Senhor. Aquele que não tem perseverança, não tem constância, não tem firmeza, não pense esse homem que poderá alcançar algo de Deus. Porque é uma pessoa assim, hoje eu quero fazer a obra, acordei com vontade de fazer a obra, amanhã já não quer mais. Então a inconstância, a imprudência, a falta de comprometimento com a sua chamada, vai fazer você ser reprovado para entrar no reino de Deus. Então o perigo todo é ser reprovado por Deus. Como eu disse, não é falta de maturidade, não é falta de raiz, porque nós somos uma geração agora que nós cantamos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, que ele é escape. E agora um louvor novo que surgiu, que diz que é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Você perde tudo com amor e alegria, irmão? Seja sincero. O dia que Deus provar aquilo que sai dos teus lábios, porque essa canção fala da vida de João Batista, e o problema não está na canção, irmão. O problema está em nós. E muitas das vezes cantamos, louvamos ao Senhor, falamos palavras que nós não estamos prontos. Você está pronto para gastar a sua vida por Ele, perder tudo com amor e com alegria? Porque nós cantamos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, mas Deus também colocou uma obra na sua mão, e você é fiel para terminar essa obra?
Você é fiel para terminar essa obra? Então muitas das vezes nós agimos feito aquele povo de Mateus 15, versículo 8 e 9, que o Senhor Jesus diz que este povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Então muitas das vezes nós cantamos, pulamos, falamos em línguas, dizemos: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra da promessa. Mas Deus, Ele não esquece da promessa. Deus, Ele jamais esquece da promessa. Mas nós temos deixado de lado o chamado, a obra, para fazer coisas vãs, que talvez não estejam no plano de Deus para a nossa vida. Temos deixado a obra de Deus perecer. A palavra diz, irmãos, que nós não devemos fazer os nossos pastores sofrer, porque isso não é agradável diante de Deus. Então, se o peso da chamada do pastor está doendo, é porque em alguma coisa nós estamos sendo faltosos diante de Deus, estamos sendo negligentes com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque essa mesma palavra vai dizer: sofra eu, mas não sofra a obra do Senhor. Mas nós não queremos sofrer, irmão. Nós não queremos pagar preço. Nós só queremos o momento da bonança, da bênção, da provisão. O momento que o maná desce, que não falta na tua casa. Mas muitas das vezes a nossa parte está incompleta diante de Deus. Mas eu e você, até quando deixaremos de lado a obra e não agiremos com fidelidade a Deus? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos. E nós? Muitas das vezes Deus te confiou um ministério. E como aquele homem que escondeu o seu talento, você tem escondido o teu talento. Mas o chamado, ele é multiplicador, irmãos. Quando Deus confia algo na sua mão, é porque através desse talento que Deus te deu, você vai ganhar outras almas para o Senhor. E você vai ensinar aquilo que Deus te deu. Mas quando você é negligente, existem pessoas sendo conduzidas ao inferno agora, porque você não quer fazer, porque você não quer falar, porque você não quer pregar, porque você não quer botar a cara a tapa, está com medinho, fica pensando o que vão falar de mim. Eu não sei falar direito, eu não sei liderar, mas esquece que é aquele que capacita, aquele que te chama, é Ele quem te capacita. Aquele que te chama, que te levanta, que te sustenta para fazer toda a boa obra. Então, estou caminhando para o final. 4 coisas, irmãos, que te fazem abandonar o arado e olhar para trás. Colossenses 3. Eu vou só ler aqui, se vocês quiserem anotar para ler em casa depois, tenham à vontade. Diz assim, versículo 1: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você já tem uma nova vida com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que tudo isso é idolatria. Então, quando nós colocamos a nossa visão nas coisas da terra, é aí que nós começamos a vacilar no nosso chamado. Mateus 6 vai dizer que busquem primeiro o reino, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o cristão, ele deve confiar em Deus e colocá-lo como prioridade em sua vida. Deus é prioridade na sua vida, irmão? Deus tem sido prioridade na sua vida? Deus tem estado em primeiro lugar na sua vida? Porque colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é ser uma pessoa inteligente e agir com sabedoria. Porque Salmos, de números 37, verso 4, 37, 4, porque Salmos, ele não é lido conforme os demais livros. Salmo, ele é um inário, então ele não tem capítulo. Salmos 37, 4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, quando você descansa em Deus, quando você coloca o Senhor como prioridade na sua vida, Ele atende o desejo do teu coração. Então, outra coisa que faz com que nós venhamos largar a mão do chamado são as frustrações com o homem que foram atribuídas a Deus. Hoje em dia, muitas pessoas que estão vivendo uma vida espiritualmente fria é porque foram magoadas lá atrás e atribuíram isso a Deus, sendo que Deus não fez nada, foi o homem. Então, grande parte dos afastados atribui a sua fraqueza espiritual, o seu esfriamento, a ações humanas, e com isso afastam-se de Deus. Então nós, homens e mulheres de Deus, devemos tratar todos com respeito e amor. Porque se nós fizermos alguém tropeçar e se desviar do caminho de Deus, nós iremos prestar conta disso, não tenha dúvida. Então nós devemos tratar todos com respeito e amor, sem fofoca, sem mentira, etc. E de outra parte, quando nós aprendermos a colocar a nossa total visão e foco em Deus, deixaremos de largar a obra por causa dos outros. Aleluia. Então, uma coisa que nós já falamos nessa noite: quando você abre mão do seu chamado, é porque você está sendo negligente, porque você está sendo uma pessoa imprudente. Então, uma das coisas que faz você abrir mão do seu chamado é a negligência. Porque o seu chamado, ele deve ser semeado em outras vidas. Você deve ser um exemplo de coragem e persistência. Porque a palavra vai dizer, na parábola dos talentos, vou ler a partir do verso 26, que o Senhor respondeu, Ele distribui os talentos para os homens. E o primeiro
fez aquele talento multiplicar. O segundo também, mas o terceiro ficou com medo. O terceiro, ele não tinha raiz, ele não confiava que Deus podia fazer aquele talento dele multiplicar. E esta palavra vai dizer que o Senhor lhe responde para aquele homem: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. E olha a sentença que aquele senhor dá para aquele homem: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Então, se você é uma pessoa negligente com o seu chamado, de acordo com a palavra que nós temos aqui, Deus, ele pode tirar da tua mão. Mas ele não vai tirar da tua mão para deixar você vagando por aí, não. Porque tem mais. O 29 diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Então aquele que tem prudência no chamado, Deus ele faz multiplicar. Aquele que é responsável com a obra de Deus, Deus ele faz multiplicar. E esta palavra diz que não falta. Esta palavra diz que Deus é fiel. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem é tirado. E olha a ordem do Senhor para aquele servo. Ele não tratou bem do seu talento. Tira, dá para aquele que granjeou mais. Aí o camarada acha que vai ficar, tá tranquilo. Deus tirou na minha mão, então vou ficar aqui só de boa. Vou ficar esquentando o banco aqui da igreja. Vou ficar aqui fazendo a obra de qualquer maneira e muitas das vezes atrapalhando aquele que quer fazer. Mas o versículo 30 diz que o Senhor ele tem uma sentença para aquele servo. Ele tira o talento, o único que ele tinha, e olha a sentença que aquele Senhor dá para o servo: lança fora o servo inútil. Não sou eu que estou colocando isso aqui, irmão, para botar medo em você, não. É a palavra de Deus que está dizendo. O servo que é inútil, ele lança fora. Aquele que não tem responsabilidade, ele lança fora. Porque quando você não tem responsabilidade, você não é apto para entrar no reino de Deus. Você não é apto para ouvir naquele grande dia: vinde bendito do meu Pai, possui por herança a terra que desde os princípios está reservada para ti. Então aquele servo que é inútil, que é imprudente, ele é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui simboliza o inferno. Então, irmãos, enquanto o tempo da colheita não chegou, enquanto o Senhor ainda não veio pedir conta do talento que Ele colocou na tua mão, ainda é tempo de conserto. Enquanto a colheita não chega, ainda há tempo de rever o erro. Ainda há tempo de viver a chamada na sua plenitude, firmar os teus pés, arar a terra e granjear novos talentos. Aleluia. Então, se você entendeu essa palavra, irmão, Apocalipse capítulo 2, verso 4, 5, é do conhecimento de todos.
A palavra vai nos dizer que o Senhor, ele tinha somente uma coisa contra aquela igreja. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então é hoje o tempo de voltar a praticar as velhas obras, as primeiras obras. É o tempo de voltar a viver as obras apaixonadas que você fazia para Deus. As horas que você tirava de oração, de leitura da palavra, de louvor, o tempo é hoje, porque a hora da colheita ainda não chegou. Aproveita a oportunidade que é hoje, porque o que pode acontecer depois do culto eu não te garanto. Então, enquanto há tempo, enquanto há vida, você tem a oportunidade de consertar a sua caminhada. E a palavra continua dizendo: portanto, lembre-se de onde caiu. Você lembra de onde caiu? Está lembrado? Aonde foi que você parou? Aonde foi que você parou de liderar? Aonde foi que você parou de ajudar na igreja? Lembra, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio, porque se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então ainda não é tempo de perder o seu talento, não é tempo de ser lançado no lago de fogo e enxofre, porque Deus tem um renovo para a sua vida, irmão. Deus tem uma coisa nova para a sua vida. É tempo de levar a obra, a palavra de Deus a sério. Porque há mais de 2000 anos nós temos ouvido que Jesus está voltando. E esta profecia, ela tem se perpassado os anos, os tempos, as eras, gerações. Mas nós achamos que Jesus, ele vai voltar somente no arrebatamento coletivo, no pós, no pré, ou não sei o que lá que você acha, você acredita, no qual você aceita. Mas eu sei que Jesus, ele pode voltar para mim, para você hoje. Então arrependa-se. Arrependa-se. Se põe de pé, irmão. Eu já estou acabando. Aleluia. Põe a mão no seu coração e peça ao Senhor para te fazer voltar às primeiras obras. Peça a Ele para te ajudar a voltar ao primeiro amor. Eu sei que é difícil, irmão. Talvez você tenha sido magoado. Talvez você foi apedrejado e no momento você não tinha estrutura para suportar. Mas hoje há uma palavra sobre a sua vida. E Deus quer te fortalecer. Ele quer te colocar de pé novamente. Aleluia. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Pode adorar, pode adorar.